Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Amigos, eu não vou demorar muito aqui não, porque hoje não é dia disso. Vamos deixar para a semana que vem a gente continuar nos nossos vídeos, principalmente na coletiva do Pedrinho. Tem muita coisa que eu quero falar com vocês a respeito dessa coletiva e não falei ainda. Mas saiu uma matéria no GE que era bem interessante para a gente debater um pouquinho aqui de uma forma bem rápida a fala do Júlio Brandt. Porque o Pedrinho diz que o Júlio Brandt vai ser investigado, ou ele tem que se explicar, O Carlos Osório não. O Carlos Osório deixa quieto, né? Senhor, por que será, né? Enfim, só ele sabe, só ele. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a fala do Júlio Brandt, só que antes a gente vai contextualizar. A gente vai voltar um pouquinho lá na eleição de 2020, que é da onde sai, né, o presidente que vende o Vasco. E bem rápido, de uma forma bem rápida, a gente vai falar um pouco sobre a eleição de 2020, bem rápido mesmo, galera. Pode ficar tranquilo. Ah, careca, a gente já sabe. Tem muita gente que não sabe, irmão. Muita mesmo. Só pra gente contextualizar, vamos lá. Amigos, vamos ser bem rápido aqui. Eleição de 2020. Tivemos duas eleições em 2020. Uma de forma presencial e outra online. A de forma presencial, nós tínhamos 5 chapas. A chapa Sempre Vasco, do candidato Júlio Brandt. A chapa Mais Vasco, do candidato Jorge Salgado. A chapa Somamos, do candidato Levenciano. A chapa Aqui é Vasco, do candidato Sérgio Frias. E a chapa No Rumo Certo, do candidato Alexandre Campelo, que era o atual presidente na época. O resultado dessa eleição foi o seguinte: vencedor, chapa Somamos, do candidato Levenciano. Em segundo lugar, ficou a chapa do Jorge Salgado, chapa Mais Vasco. E aí tudo isso foi anulado, porque disseram que estávamos na época da pandemia, e a Lei Pelé proibia ter aglomerações, tinha que ser de forma online. Apesar de que uma semana depois nós tivemos eleições municipais em São Januário, de forma presencial, mas enfim, eu não vou falar sobre isso não. Vamos lá. E aí a justiça diz o seguinte: no Flamengo pode, no Fluminense pode ter eleição presencial, mesmo na época de pandemia, mas no Vasco não. Vamos fazer de forma online. Aí tivemos apenas 2 candidatos, Sempre Vasco e Mais Vasco. Por que que os outros candidatos saíram? Porque acharam que era uma eleição anti-estatutária. O Estatuto do Vasco não previa eleições online. Eles se retiram e ficam apenas esses 2 aí. 2 chapas, Sempre Vasco e Mais Vasco. 2 chapas que representaram lá atrás o antigo MUV. Bom, sem a gente analisar quem venceu ou não, a gente tem que entender que essas 2 chapas aí são dessas 2 chapas que sai o Vasco, a diretoria e os conselheiros eleitos. São essas 2 chapas, Sempre Vasco e Mais Vasco, que representariam o Vasco de 2020 a 2023. São essas 2 chapas. Quem vence é a chapa Mais Vasco, do candidato Jorge Salgado. Então ele tem a diretoria e a maioria dos conselheiros do Vasco, e fica em segundo lugar, só era isso que sobrou, a chapa Sempre Vasco, do candidato Júlio Brandt, que ficaria com a minoria dos conselheiros. E essas pessoas é que trazem para o Vasco a 777, porque eles representavam o Vasco na época. Nós vimos as questões relacionadas à SAF no Vasco de forma online, ao vivo. Não teve teve um conselheiro apenas desses todos aí que foi contra. Tudo passava por unanimidade nas reuniões do Conselho Deliberativo do Vasco. E quem
os conselheiros natos, né, que não faziam parte dessas duas chapas. A gente sabe que nós temos conselheiros eleitos e conselheiros natos no Vasco. Alguns conselheiros natos, eles se revoltaram com a possibilidade do Vasco ser vendido, mas foram calados. Muitas das vezes foram achincalhados na live. A gente viu isso várias e várias vezes nas reuniões do conselho na época. Conselho esse representado por essas duas chapas que venceram a eleição em 2020. Chapa Mais Vasco e Sempre Vasco. Então a gente vai agora para a eleição de 2023. Em 2023 se lançaram 8 chapas ao todo, mas apenas ficaram 2 chapas. A chapa do Pedrinho, Sempre Vasco, e a chapa do Levenciano, Somamos. Então, são dessas pessoas que sairá o Vasco daqui para frente, de 2023 a 2026. Nós temos a chapa do Pedrinho, a Sempre Vasco, com a diretoria e a maioria dos conselheiros, e a gente tem a chapa Somamos com a minoria dos conselheiros. Tem conselheiro até que vestiu a camisa branca do Levenciano em 2023 e hoje veste a camisa amarela, que é do senhor Pedrinho. O conselheiro Pedro Mota, o Pedrão, que participa da live no Radar Vascaíno. Hoje ele com certeza é aliado do Pedrinho. Bom, vamos lá. Eleição em 2023, eleição online de novo. Não teve presencial, né? Ô senhor. Mas enfim, o Pedrinho é eleito. E a gente tem a chapa Sempre Vasco, que não participou da eleição, nem lançaram aqui, ó, candidatura nenhuma. Por quê? Porque eles já estavam representados pelo Pedrinho. Vocês lembram que em 2020 só participaram os dois e surgiu, esse foi um período de união no Vasco. O próprio Jorge Salgado diz isso numa entrevista, que a chapa Sempre Vasco votava igual a eles. Não tinha problema no Vasco, era união entre chapa Mais Vasco e Sempre Vasco. E isso acontece na eleição, porque a chapa Mais Vasco, que era, cara, a chapa que estava com a máquina na mão, não lança candidato. O candidato da Mais Vasco é o Pedrinho. O Jorge Salgado apoia o Pedrinho. A chapa Sempre Vasco hoje, ela tem vários conselheiros que era da chapa Mais Vasco, fazendo parte hoje da chapa do Pedrinho. Chapas essas que venderam o Vasco para 777. Isso é fato e notório. Dito isto, a gente vai ver agora a fala do Júlio Brandt, da qual ele responde ao questionamento do Pedrinho. E por que o Júlio Brandt questiona isso? Por que isso é difícil para mim entender? Pô, calma aí, cara. A chapa estava lá, ela participou disso tudo, ela viu o contrato. Como que agora fazem comissão para investigar? E assim, já falaram que a comissão, esses 120 dias foi pouco. Talvez eles vão prorrogar por mais 120 dias. Que são 120 prorrogáveis por mais 120. Ou seja, isso aí vai até metade do ano que vem. Até metade do ano que vem vai essa comissão aí para analisar, para julgar, enfim. Eu acho que isso não vai dar em nada. Eu queria que muita gente fosse presa. Mas como que o julgador vai se colocar numa posição de ser preso? Porque todo mundo participou disso, cara. Os caras votavam, os caras faziam chacota com quem questionava. Irmão, a gente tem que ver o contrato para votar. Ah, vocês não sabem nem ler um contrato, quer ler o quê? Não tem capacidade para ler um contrato desse. Fizeram tudo à revelia, sem que o sócio visualizasse esse contrato. Teve um deputado flamenguista, irmão, que, porra, todo mundo foi contra o cara, irmão. Todo mundo foi contra o cara, inclusive os youtubers hoje que pedem para ver o contrato. Olha isso, seu Fábio Azevedo, cara. Seu Fábio Azevedo fez um vídeo dizendo o seguinte: não tem nada mais para esse deputado fazer, ficar se metendo na vida do Vasco. Porque o cara falou, olha, cara, o Vasco, apesar de eu ser flamenguista, o Vasco é um time grande e os sócios merecem ver o que tá acontecendo. Não, tu tá errado, porra. Deixa o Vasco andar. Ele tá fazendo isso porque ele é flamenguista. Não quer ver o bem do Vasco. Olha o bem do Vasco aí agora. Olha aí o bem do Vasco. E a chapa do Pedrinho, a chapa Sempre Vasco, esteve lá o
tempo todo. E aí a gente vai ler o que o Júlio Brandt falou. Vamos lá. Júlio Brandt, ex-candidato à presidência do clube e ex-aliado do Pedrinho e da Sempre Vasco. Fiquei surpreso, assim como todos que conhecem minha história e atuação no clube. Ô, Senhor! Com o posicionamento do Pedrinho na coletiva de quinta-feira. Aí ele fala, vamos lá. Primeiro, porque nessa época da venda, estávamos no mesmo grupo. Pedrinho estava comigo, na Sempre Vasco. Eu era representante da Sempre Vasco na comissão da SAF. O Júlio Brandt era o principal nome, foi candidato. Ele era o principal nome da Sempre Vasco. Sempre Vasco, criada pelo Edmundo. Assim como outros que estão, inclusive, na atual gestão do Pedrinho. E nada era feito ou decidido sem conhecimento, alinhamento e consentimento do grupo. Olha o seguinte, olha isso, cara. Olha o que o Júlio Brandt fala. Eu e o Pedrinho estávamos na mesma chapa. Estávamos no mesmo grupo, tá escrito aí. E olha, nada era feito ou decidido sem o conhecimento, o alinhamento e consentimento do grupo. Ou seja, o Pedrinho apoiou tudo isso. Quem falou não foi eu. Quem falou foi o Júlio Brandt. Primeiro, porque nessa época estávamos no mesmo grupo. Nós estávamos juntos na Sempre Vasco. Eu, Pedrinho, Felipe, Edmundo. Eu era o representante da Sempre Vasco na comissão da SAF. Assim com outros que estão, inclusive, na atual gestão do Pedrinho. E nada era feito ou decidido sem o conhecimento, alinhamento e consentimento do grupo. Vocês apoiaram tudo isso. E vocês estão questionando o quê? Sabe por que fazem isso? Pra jogar pra galera. Joga pra galera. Ô, tô revoltado. Venderam o Vasco pra 777. Apoiaram tudo isso.